Você já decidiu parar de ver pornografia. Você já decidiu, você tomou a decisão, falou: "Ó, parei, chega, pra mim não dá mais. Eu sei os efeitos, eu sei o que isso causa na minha vida, tudo que eu perco". Você sabe dos prejuízos, então você tomou a decisão de parar. Você até fica bem, fica uma semana bem, 2. Mas de repente você volta. E de repente vem aquela sensação de angústia, de derrota, de fracasso, que você caiu novamente. E você acaba se perguntando: "Poxa, por que que eu fico voltando sempre? Por que que eu caio? Por que que eu tenho recaídas?". Se você já passou por isso, escuta bem o que eu vou te falar. Você não recaiu porque você é fraco. Você não recaiu porque você não tem força de vontade. Na verdade, existe um motivo muito, mas muito mais profundo do que isso. Isso é só o superficial. Você fica imaginando coisas que são os motivos pelo qual você caiu, que não são, não é a verdade. A verdade é que seu cérebro ele foi treinado para isso. Você treinou, você condicionou seu cérebro para buscar isso, para fazer isso, para ter esse padrão. Então, isso foi sendo criado com tempo e com repetição. De tanto você fazer, você treinou o seu cérebro. Quando você entende como funciona isso, como você entende todo o sistema por trás desse vício, de como você recai, de como que vem a vontade, muita coisa começa a fazer sentido. Quando você tem entendimento, o entendimento de uma situação, fica muito mais fácil você trabalhar essa situação. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 motivos pelo qual o seu cérebro vive te puxando para a pornografia, mesmo que você já tenha decidido dar um basta nisso, parar com isso. E entender isso pode ser o primeiro passo para você quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E deixa eu te falar uma coisa que pouca gente fala sobre isso. Vencer o vício da pornografia não é sobre ter força de vontade, tá? É sobre você entender o que acontece no seu cérebro, dentro desse sistema, dentro desse vício, quando você recai, quando você tem essa vontade. E quando você entende isso, você para de se sentir um fracassado, um quebrado. Você começa a enxergar, você começa a perceber que existe um caminho real para você escapar disso, para você quebrar esse ciclo. E é exatamente sobre isso que eu falo nesse canal. Se você é homem, se você quer retomar o controle da sua vida, ser o dono das suas emoções, das suas vontades, você quer ser um cara que cria suas escolhas, então se inscreve no canal. Porque aqui eu posto muito vídeo sobre isso, sobre como você vai vencer vícios, vencer esse tipo de coisa da sua vida. E já se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos, porque aqui eu falo sem tabu, tá? E sem dar sermão, sem esse tipo de coisa. Eu não tô aqui para dar sermão para ninguém, tô aqui para te ajudar a vencer um problema, a vencer um desafio. Tá certo? Pode contar comigo para isso. Agora vamos entender a primeira razão, o primeiro motivo que faz o seu cérebro sempre voltar para isso. E o primeiro motivo é muito simples. O seu cérebro, ele foi treinado para buscar dopamina. E veja bem, dopamina é uma coisa que seu cérebro ama. Ele é um neurotransmissor. Ele é ligado a áreas relacionadas a prazer, motivação. E seu cérebro ama isso. E a pornografia ela fornece isso de maneira muito fácil, simples. Só através de uma telinha, pegou a telinha, acessou alguma coisa, você tem dopamina disponível. E é exatamente isso que faz o seu cérebro dizer, E é exatamente isso que faz o seu cérebro dizer, nossa, isso é bom, vamos de novo, eu quero mais. E preste atenção, o seu cérebro, ele não foi preparado para receber altas doses de dopamina em pouquíssimo tempo, que é o caso da pornografia. Ela fornece altas doses de dopamina em pouquíssimo tempo. Seu cérebro não foi preparado para isso. Nosso cérebro não evoluiu para isso. Isso é algo novo,
É algo novo na espécie humana. Pensa comigo, para você sentir prazer na sua vida real, fora das telas, você precisa construir algo de valor, algo novo. Precisa treinar, ir na academia ou dar uma caminhada, construir relacionamentos, aprender uma habilidade nova, ler um livro. Você precisa de algo real que exige esforço. Através do esforço você consegue dopamina de maneira real. E com a pornografia é simplesmente apertar um botão. Você tem acesso a altas doses de dopamina de maneira fácil. E toda vez que você faz uso da pornografia para conseguir dopamina, você está dizendo para o seu cérebro: tá aqui, de maneira fácil, rápido, em altas doses, é só apertar um botão. Então você está treinando o seu cérebro para ter altas doses de dopamina de maneira fácil, sem precisar construir algo de valor, algo que exija esforço. O cérebro vai fazer de tudo para você economizar energia. Então ele vai te direcionar a cair na pornografia para conquistar dopamina. E cada vez que você faz uso disso, você fortalece uma conexão neural que é relacionada a isso. Eu costumo usar a metáfora da corda para essas coisas. É como se fosse uma corda, você construiu uma corda. E toda vez que você faz uso disso, você está adicionando um fio a essa corda. E cada vez que você coloca um fio, fica mais difícil de romper, porque a corda vai ficando mais forte. E é por isso que quando você decide parar, você entende o malefício, o quão nocivo é a pornografia para sua vida. E você decidiu parar, o seu cérebro fica te puxando de volta. Porque ele foi treinado e ele está com essa ligação neural muito forte. Então você não recai porque você é fraco, porque você não tem força de vontade. Você recai porque ele fala: ó, eu quero agora. Eu quero altas doses de dopamina. Tá certo? Ele foi treinado para isso. O segundo motivo é que o seu cérebro vai começar a associar pornografia com certas situações do seu dia a dia. Ou seja, vai existir certos momentos na sua rotina que vão se tornar gatilhos para recaída, para você buscar acesso. Pode ser quando você fica sozinho em casa, quando você está estressado, ou quando você fica frustrado com algo, ou quando bate ansiedade, ou depois do trabalho, ou assim que acordar. É alguma situação, alguma coisa que faz parte da sua rotina e você já está acostumado a ter acesso a esse tipo de material naquele período específico, naquela situação específica. E quando essa situação chega, bate à vontade, o cérebro já associou a pornografia àquela situação. Então ele está te avisando: ó, estamos naquela situação, é hora de você pegar o seu celular, é hora de você acessar o seu computador. E é aí que acontece algo que muita gente nem percebe. Você não toma a decisão conscientemente de assistir pornografia. Você não pensa, não para pensar, fala: opa, acho que eu vou assistir um pornô agora. É automático, a vontade vem naquele momento. E não é algo que você decidiu, é algo que já está associado, devido à quantidade de repetições que foi feita até aquele momento. O desejo, ele simplesmente vai aparecer para você. A vontade vem, surge de repente. Quando você menos percebe, você já tá com o celular na mão, já tá assistindo. Ó, vou usar uma metáfora aqui para simplificar o entendimento. É mais ou menos quando você sente o cheiro de alguma comida. Às vezes você nem tá pensando na comida, mas já abre a fome. Ou você sente cheiro de churrasco, ou de pizza, ou de feijoada, não importa. Você sentiu o cheiro, parece que o apetite aflorou, abriu o apetite. Isso é o gatilho. O gatilho funciona exatamente dessa maneira. Você não está pensando em fazer o ato, mas diante do gatilho, ele aciona o desejo. Esse desejo, ele aparece de repente, sem você perceber. E é por isso que é importante você entender uma coisa. Não é questão de força de vontade. Às vezes, o seu cérebro já associou certas situações à pornografia e isso virou um gatilho. E quando essas situações aparecem, o desejo vem junto e não tem relação com escolha nem com força de vontade. Está fora do seu comando. Quando você começa a entender esse sistema, esse ciclo de gatilho e desejo e ação, você tem mais facilidade em quebrar isso.
Porque você para, pensa e fala: olha, eu vou descobrir qual é o gatilho. E quando eu entender o que aciona esse desejo, essa vontade, eu descobri o gatilho. E quando eu descobri o gatilho, fica mais fácil de você rejeitar o desejo. Você está entendendo o sistema. Ou você evita o gatilho, ou você domina o gatilho. Eu não estou falando que basta você dizer: ó, eu vou parar. Não é isso. É que quando você identifica o gatilho, você aprende a lidar com esse gatilho de maneira adequada. A fugir desse desejo, fugir dessa situação. O terceiro motivo é algo que muita gente nem percebe, mas que tem um peso enorme nesse ciclo. Com o passar do tempo, você acaba se acostumando a usar a pornografia para escapar das emoções. Muitos homens recorrem à pornografia quando estão ansiosos, frustrados, estressados, cansados, desmotivados, desanimados. Às vezes o seu dia foi pesado, foi difícil, aconteceu alguma coisa, algo deu errado. Já bate aquele desânimo. Aí o seu cérebro já começa a buscar um atalho para conquistar dopamina de maneira fácil, para escapar dessas emoções, desse desânimo. E por uns momentos você até consegue escapar dessas emoções, entendeu? Com essa dose de dopamina você até esquece um pouco dos problemas, mas é algo momentâneo, passageiro. Porque depois que passa o efeito da dopamina no seu cérebro, você começa a sentir coisas como culpa, sensação de fracasso, desânimo. Você se sente como: nossa, eu caí de novo nisso. Entende? É algo passageiro. E depois bate aquele vazio. Aquela sensação de que você não consegue, de que você é incapaz de se segurar, de se dominar. E isso acaba criando um ciclo que é muito difícil de reverter. Você vai, tem um dia difícil, você apela à pornografia em busca de dopamina para esquecer daquelas sensações. E por um período você já esquece, tem aquela alta dosagem de dopamina. Você sente um certo alívio, e quando passa os efeitos dessa alta dosagem de dopamina, você se sente frustrado novamente, ansioso, desanimado, com sensação de culpa, e você quer que isso passe, e adivinha? Você vai recorrer à busca de altas doses de dopamina de maneira fácil. Você cai de novo na pornografia e fica esse ciclo nocivo, destruindo a sua vida. E é aqui que está a parte mais perigosa, porque o seu cérebro vai aprender que toda vez que você se sentir desanimado, se sentir frustrado, se sentir ansioso ou estressado, ou algo deu errado, você vai ter que buscar a dopamina fácil. Ele começa a associar esse tipo de sentimento à fuga, à busca por dopamina fácil, e ele aprende que isso é uma solução, porque realmente dá um certo alívio no momento. E ele aprende que isso é a solução. Ele foi condicionado a entender que isso é a solução. E ao invés de você lidar com o problema, com as sensações, com suas emoções de maneira real, ele vai buscar uma fuga. E o cérebro começa a repetir sempre o mesmo caminho. E é por isso que você tem a sensação de que você não vai conseguir escapar nunca. Então é isso, pessoal. Se você sente que sempre acaba voltando para a pornografia, mesmo quando você decidiu parar de assistir, parar de ter acesso, você vai entender que isso acontece normalmente por 3 motivos. Primeiro, o seu cérebro ele foi condicionado a buscar dopamina fácil. Segundo, gatilhos do dia a dia ativam o desejo automaticamente. E terceiro, a pornografia ela vira uma espécie de escape ou fuga de lidar com as emoções. E quando essas 3 coisas se juntam, não fica difícil de entender por que a pessoa vive caindo na pornografia. É muito forte, é um sistema, tem muita influência que te faz cair novamente. Mas aqui tem uma coisa muito importante que você precisa entender.
Se o seu cérebro ele aprendeu um hábito, ele pode desaprender esse hábito. O nosso cérebro ele tem a capacidade incrível de se adaptar a novas situações, aprender novas coisas, a desenvolver novos caminhos neurais. O nome disso é neuroplasticidade. E o que isso significa exatamente? Significa que se você começar a aplicar estratégias para quebrar esse ciclo, o seu cérebro vai aprender essas novas estratégias, vai se readaptar e vai deixar as velhas coisas para trás. E quebrando esse ciclo, você pode recuperar o controle sobre a sua própria mente. Você vai ter o poder de escolhas. Você não vai agir automaticamente como se fosse um robô, como se você não tivesse escolhas, como se você tivesse sido programado para sempre quando acontecer determinada situação, você recorrer à pornografia. Você consegue quebrar isso. Você vai ter domínio da sua vida novamente. E é esse o tipo de assunto, exatamente esse o tipo de assunto que eu gosto de conversar aqui no canal, que eu gosto de fazer vídeos. É te ajudar a ter o controle da sua vida novamente, te ajudar a enxergar que você tem escolhas e estratégias para lidar com esse vício, com esse mal que é nocivo e está destruindo a sua vida. Então, se você quer se libertar desse vício, você quer parar de se sentir preso a esse hábito nocivo, já se inscreve aqui no canal, tá? Porque aqui, nesse canal, eu falo diretamente com homens que querem retomar o controle da própria mente, da própria vida, controle das suas próprias decisões. E tudo isso sem julgamento, sem tabu, só uma conversa direta com tudo que eu aprendi a respeito do assunto, sobre estratégias corretas para você retomar o controle da sua vida. E se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema, quer que eu grave um vídeo a respeito disso, só deixar nos comentários aqui que eu busco as informações e eu gravo o vídeo. Fechou? Se for algo que possa te ajudar a se libertar de algo, então se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos, tá certo? Porque isso pode ser o primeiro passo para você se libertar de um ciclo que está te destruindo. Tá bom? E eu espero muito, de verdade, que você alcance todos os seus objetivos, alcance todas as metas que você definiu para você. Espero que você tenha muito sucesso na sua vida. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.